Gostaria que você fizesse uma ponte entre esse grupo do Reno e o modernismo. Hum, Isso aqui é muito interessante porque o modernismo foi a doutrina condenada por São Pio X em 1907 na Pachente. Então, o modernismo vai começar no final do 19 com um livro Il Santo, né, do Vogasaro, que era a tese de doutorado dele, 1893, se eu não me engano. E aqui que é o início do modernismo, e o modernismo vai então ser, São Pio X vai dizer que ele é a síntese de todas as heresias. Olha isso aqui, hein? Quer dizer, tudo que, tudo que houve de erro até hoje, jogou no caldeirão, misturou e saiu modernismo. Né? Então o modernismo vai atuar em diferentes frentes. Tem o modernismo que vai, por exemplo, nas Sagradas Escrituras, vai negar a veracidade das Sagradas Escrituras, que tudo aquilo, os evangelhos não são verídicos, que Cristo não fez milagres, etc. Ou que vão dizer, na questão da revelação, a questão da imanência, aquilo que eu comentei, que Deus está dentro de nós, etc. Tudo isso aqui foi condenado. Uma grande preocupação dos modernistas era evitar a condenação. Eles queriam, de toda maneira, continuar dentro da igreja. Mas foram condenados em 1907 pela Pachende. São Pio X excomungou alguns. E esse pessoal... A coleção de história do Brasil de Varnhagen voltou a ser vendida. Não perca a oportunidade de adquirir essa robusta coleção com 35% de desconto, frete grátis, e você ainda ganha um curso como bônus. Imperdível, hein? Não perca. Eles vão, então... Alguns vão se manter dentro da igreja, outros foram excomungados, e vão, então, influenciar os seminários. Vão influenciar os seminários. São Pio X determinou que nos seminários se ensinasse a escolástica, São Tomás de Aquino. O que os professores no seminário faziam? Adotavam São Tomás como... Estava lá a lista de material, Suma Teológica, Suma contra os Gentios, etc. Chegava na aula e distribuía apostilas. Falava, olha, eu trouxe aqui uma apostila. Vamos usar a apostila na aula. Então, se houvesse um visitador de Roma, chegasse no seminário, qual é o livro que está adotando aqui? Não, está aqui a lista, ó. Só escolástica aqui, é by the book. Né? Mas na aula se ensinava modernismo. Então isso aqui vai influenciar a formação do clero. Né? Isso vai, então, é um trabalho longo. Trabalho longo. E aí você vê, quando chega no concílio, como eu comentei, muitos bispos foram, assim... O professor Orlando dizia que até o próprio Dom Lefebvre, o mérito de Dom Lefebvre foi ter percebido e reagido. Mas não é que eles sabiam, foram para o concílio sabendo dessas estratégias. Vai ter aqui uma revolução, etc. Né? O grande mérito dele e de outros foi quando perceberam, reagiram, resistiram. Mas, e aqui a Conferência do Reno, ela era um grupo de bispos da Alemanha, Áustria, Holanda, Bélgica e França, os países do Reno. Esse pessoal estava organizado, assim, germanicamente organizado. Quando acabou a primeira sessão, em 62, em dezembro, eles não voltaram para as dioceses dele. Você imagina, os bispos foram para lá, para Roma, passaram lá 2, 3 meses. Quando voltaram, devia ter um monte de trabalho para fazer nas dioceses. Não, devia estar acumulado. Eles não voltaram, foram para Munique, mantiveram-se reunidos. Olha que esperto. Para continuar atuando. E esse pessoal, eles conseguiram ter gente em todas as comissões de todos os assuntos e conseguiram ter uma influência enorme. Então, e dentro dessa confederação do Reno, eram os bispos alemães que tinham mais liderança. E o padre Whittiger diz, no livro O Reno se lança no Tíber, se houvesse alguém que dominasse os padres de língua alemã, ele conseguiria dominar a Confederação do Reno e dominaria, portanto, o concílio. Ora, essa pessoa existiu. Era o padre Karl Rahner. Quer dizer, Rahner era justamente o teólogo do concílio, foi a alma do concílio. Né? Ele foi também perito do cardeal Koenig de Viena. Mas ele, Marcelo, ele era a cabeça pensante.
Foi ele, por causa dele, que o esquema sobre Nossa Senhora foi retirado, né? Ele era a pessoa que os bispos escutavam, né? Tinha uma autoridade enorme. E o Rahner era um modernista. O conceito de revelação do Rahner, ele dizia que o revelador, que é Deus, né? O que é revelação, né? Enfim, Deus nos revelou, nos entregou, né? Nos revelou verdades. Revelar de tirar o véu. Aquilo que está escondido passa a ser conhecido. Esse conjunto de verdades, chamada revelação, que nós chamamos de depósito da fé, Deus nos revelou de duas formas, por dois meios. Onde está essa revelação? Está nas Sagradas Escrituras e está na tradição. Esse conjunto foi entregue para a igreja, é o depósito da fé, que o Papa tem que preservar, ensinar e preservar para as próximas gerações. É chamado o depósito da fé. Tá, e o que é essa revelação? Qual é o conteúdo dela? O conteúdo da revelação são verdades a respeito de Deus. E são verdades, Marcelo, como toda verdade, que está fora de nós e a gente apreende. Por exemplo, eu estou vendo os livros aqui da Caravela. Tem um livro ali, História das Cruzadas. Eu, quando for ler esse livro, eu vou aprender coisas e a partir do momento que eu aprendo que elas vão ser assimiladas, vão estar na minha inteligência. As coisas não estão dentro de mim. Né? Toda a verdade é assim, toda a verdade está fora, nós a apreendemos, né? Elas entram em nós através dos sentidos e a gente forma, então, conceitos. É assim com a fé também. Então, há verdades a respeito de Deus que não, a gente aprende só porque está na revelação. Por exemplo, que Deus é unitrino, o homem não seria capaz de conhecer só com a razão. Nós só sabemos porque Deus disse que Deus é unitrino. Então, esse é o conjunto. Então, para a Igreja Católica, a revelação é um conjunto de verdades a respeito de Deus, que, claro, está fora de nós e que nós aprendemos. Por isso, São Paulo vai dizer que a fé vem pelos ouvidos. A gente aprende. Quando você era criança, provavelmente seus pais te ensinaram rudimentos da fé. Você foi crescendo, você foi estudando. Seja no catecismo, seja com leitura. Depois o professor Orlando ensinou muitas coisas, etc. Comigo a mesma coisa. Então, não é você um belo dia falar, olha, eu já sabia. Acordei sabendo. Acordei sabendo. Não existe isso. Né? Muito bem. Para Rahner, essa revelação, ela é, na verdade, uma comunicação de algo que já está dentro de mim. Então, isso aqui é um princípio imanente. Então, o que Rahner fala no livro dele sobre revelação, Marcelo, é gnose pura. Mas é modernismo, porque para o modernismo, o que é a revelação? É uma comunicação da divindade, não de verdades. Deus não vai me revelar verdades, ele vai me transmitir uma divindade. Ou seja, a revelação, no final das contas, vai nos fazer perceber que somos deuses, ou vai nos tornar deuses. Ora, esse conceito de Rahner era o conceito modernista. E você vai ver elementos dele em documentos do concílio, que tratam da revelação. Certo. Isso aqui eu trato no livro também. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.